Glória a Deus, você está aí? Quantos querem ofertar ao Senhor? Aleluia, eu quero estar chamando o pastor Joás. Aplauda Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Shalom, igreja do Cordeiro. Quem é muito feliz com Jesus aqui? Aleluia. Glória a Deus. A igreja está lotada de filhos de Deus e também cheia da presença do Senhor. Glória a Deus, porque esses 7 anos Jesus, ele nunca ficou do lado de fora. Ele sempre esteve aqui como convidado de honra e operando em nosso meio, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Vou compartilhar algo bem rápido que o Senhor ministrou ao meu coração. Ezequiel 36, 26 está escrito assim: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Versículo 28. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. O Senhor, ele ministrou essa tarde essa palavra de Ezequiel, aonde ele está sendo usado por Deus para profetizar ao povo de Israel, aonde esse povo já tinha se deixado endurecer o coração. Existem pessoas que começam bem com Deus, Deus amolece o coração, tem um coração de carne, um coração voltado a obedecer a palavra, a viver uma vida na presença de Deus, uma vida reta. Israel por um tempo vivia assim, mas em outro tempo eles se deixavam endurecer o coração. E existem pessoas que também nunca foram transformadas em seu coração. A Bíblia, quando fala de coração, não está falando sobre o órgão humano que bombeia o sangue. Está falando do íntimo do ser humano, dos seus pensamentos, das suas vontades, do seu falar, do seu pensar, do seu agir. E quando a Bíblia fala de um coração duro, é um coração que ainda não foi alcançado pela palavra. É alguém que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não está vivendo a vontade de Deus. Outrora nós também que estamos aqui, um dia nós não estávamos aqui adorando, abrindo o coração para Jesus, adorando a Deus, vivendo os planos do Senhor. Outrora nós também tínhamos um coração de pedra, aonde as pessoas nos chamavam para servir a Cristo, nós ignorávamos. As pessoas nos chamavam para ir para a igreja, a gente dizia, não precisa, eu já carrego Deus comigo, eu já amo a Deus. Mas as atitudes ainda eram de coração duro, não era ainda um coração de carne. Ainda mais quando as pessoas falavam que na igreja falava de oferta, falava de dízimo. Quantos nós que estamos aqui hoje, que cumprimos esses princípios do passado, com um coração duro, nós não criticávamos quem fazia isso. Mas a palavra profética que Ezequiel estava profetizando é que Deus iria transformar os corações duros em coração de carne. E não somente isso, iria colocar o Espírito dele dentro da minha vida e dentro da sua vida. Aleluia! E como que isso acontece? Através de alguém que foi transformado. Porque alguém que é curado e transformado se torna uma influência para alcançar também outros corações, para alcançar também outras vidas. Aleluia!
só dá para ser influência para coisas ruins. Mas quando Deus transforma o coração de pedra para um coração de carne e coloca a presença dentro de nós, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Não dá para ser influência tendo o coração duro e tendo o coração de incredulidade com aquilo que Deus está falando. A Bíblia mesmo diz em Salmos que um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita, esse o Senhor não desprezará. Aleluia! E Deus ministrou ao meu coração que acerca desse tempo que nós estamos vivendo, do aniversário da igreja IAP, 7 anos, Deus levantou pessoas que foram transformadas, que foram alcançadas, e há 7 anos atrás Deus começou a estabelecer um plano de avivamento para essa região da Zona Leste, aqui na Vila Matilde. Mas eu creio que esse plano não foi estabelecido há 7 anos atrás. Foi estabelecido quando Jesus na cruz disse: está consumado. Quando Jesus venceu na cruz, a nossa vinda aqui nesse lugar, a nossa mudança em Deus, já estava conquistada por aquilo que Jesus fez. O Senhor nos chamou para influenciar essa geografia. O Senhor nos chamou para que possamos andar com o coração aberto às coisas discernentes ao reino de Deus. Nós não podemos na caminhada endurecer o coração. Nós temos que continuar com o coração que clama pelo Senhor. Pastor, mas que tem a ver essa palavra com oferta, né, com dízimo e com primícia? A nossa vida em Deus, quando o nosso coração ele é transformado, quando o Senhor nos dá um coração de carne e coloca o Espírito dele dentro de nós, nós começamos a viver uma influência. Tem pessoas que dizem: eu nunca vou pregar. Se você levantou as mãos e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você saiu por essa porta, a sua vida já está pregando. Para pregar e ser influência, não basta ter um microfone, não basta ter um exegese, uma hermenêutica. Não, 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 só basta nós termos o Espírito Santo. Ninguém está fora de ser uma influência. Então a primeira influência da nossa vida é a transformação que Deus está fazendo. É uma vida de testemunho. Aleluia. É uma vida de frutos. É a primeira influência. Porque muitas pessoas não ganham família, porque até hoje não é influência dentro de casa, só é bênção dentro da igreja. Mas isso aí é para outro assunto, para outro dia. A segunda influência é quando o Espírito Santo coloca dom sobre a nossa vida. Quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor coloca ministérios, responsabilidade no reino de Deus, para que o Evangelho venha a ser anunciado para a edificação do corpo. Isso é ser influência também como igreja. Isso é maravilhoso. Como é bom ser embaixador no reino de Deus aqui na terra. Mas existe uma outra influência, e existem pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda não gostam de ouvir falar disso, que é a influência dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Aleluia. Aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, se nós também abrir o nosso coração e entregar no altar do Senhor, continuará sendo uma grande influência, para que as pessoas continuem sendo alcançadas pelo Evangelho do Reino, pelo Evangelho da verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém para quem que se entregou aqui para Jesus e tem sido transformado em 2025, levante a sua mão, por favor. Aleluia. Quem se batizou no último batismo aqui, levanta a sua mão. Se nós não se a gente não deixasse os nossos recursos sem influência, essas pessoas não tinham se achegado a Cristo nesse lugar. Esse ambiente não estava sendo aberto para que o Evangelho de Cristo Jesus pudesse ser anunciado. Mas é claro que a estrutura não é o propósito principal.
Porque o Ministério IAP não começou com recursos, começou sem recursos, mas o recurso do céu nunca faltou. Uma palavra, um destino, uma unção, uma direção do Senhor, e mesmo assim o Evangelho da Verdade foi anunciado. Mas o Senhor tem trago pessoas que têm entendido o seu papel de igreja no reino e têm contribuído com os seus recursos, e isso só vai mais potencializando aquilo que Deus está fazendo. Porque a destruição lá fora acontece em massa, porque tem patrocinadores do reino das trevas que estão influenciando não somente com a sua vida, e também com os seus recursos. Eu já potencializei as trevas com os meus recursos, porque é o dinheiro que nós temos, só vai potencializar aquilo que nós vivemos. Eu mantinha a biqueira aberta, eu mantinha os bares abertos, eu usava do meu dinheiro para destruição. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui nesse tempo para entender o nosso papel de filho de Deus e continuar sendo influência naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor está fazendo e nos recursos que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Um dia Neemias pegou dos seus recursos, da sua sabedoria, deixou o seu comodismo, saiu de um lugar onde ele estava confortável, mas ele falou: eu preciso reconstruir aquilo que está derrubado, eu preciso cuidar da obra de Deus. E ele pede uma carta de autorização para o rei, e ele começa a entregar toda a sua vida, todos os seus recursos, para que os muros de Jerusalém pudessem ser erguidos novamente. E por causa disso, naquele tempo, causou um grande avivamento. A nossa vida nessa região, nesse lugar, está causando um grande avivamento, está causando um terremoto nas trevas e no inferno, e nós vamos continuar avançando para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E o que o Senhor colocou no meu coração é o entendimento que nós estamos avançando, nós estamos crescendo, mas pregando a verdade do Evangelho, pregando a verdade da palavra, não ensinando as pessoas a entregar para ganhar coisas, mas ensinando as pessoas a entregar porque vocês já foram abençoados, e eu e você precisa ser coparticipante daquilo que o Senhor está fazendo. A melhor coisa é ser patrocinador daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu louvo ao Senhor porque aqui Deus tem levantado pessoas generosas para contribuir para o reino de Deus e para o avanço do avivamento que o Senhor começou a fazer há 7 anos nesse lugar. E não é só nós que vamos viver isso, os nossos filhos também viverão. Os filhos dos nossos filhos também viverão, porque as nossas gerações futuras vão provar daquilo que nós estamos plantando nesse tempo. Se coloque de pé, por favor. Só um coração de carne, um coração transformado, entrega com a motivação correta, entendendo que tudo que é seu, que o Senhor te entregou, pertence a Ele, fazendo isso não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus, Ele ama aquele que entrega com alegria. Aleluia. Apresente aí ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos louvar e bendizer ao seu nome por esses 7 anos, Pai, de Ministério IAP,
aonde o Senhor tem estabelecido a tua vontade nessa geografia, o teu reino nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, pelos teus filhos que têm entendido aquilo que o Senhor está fazendo e tem entregado a vida, o tempo, oração, frutos e também recursos, Senhor, em prol dessa obra. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, a família, a casa, os negócios de cada um, Senhor. E nós cremos, Pai, que o propósito é muito maior do que a estrutura. Na realidade, Senhor, as estruturas já não estão mais suportando aquilo que o Senhor está fazendo. Mas estamos aqui, Senhor, com os ouvidos atentos para obedecer, Senhor, a sua voz e a sua palavra, Jesus. E eu creio que aquilo que nós estamos semeando hoje será libertação no dia de amanhã, será salvação no dia de amanhã, para a sua glória e para o seu louvor, Jesus. Amém? Pode vir ofertar em nome de Jesus.